Meu nome é Nathalie e bem-vindas a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Grant Amato. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço isso por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre pornografia, sobre vícios, sobre depressão, suicídio e sobre armas de fogo. Se você tem gatilho com alguma dessas coisas, por favor, tome cuidado. Eu também queria pedir desculpa, eu tô testando a iluminação nova e o reflexo vai ficar aparecendo nos meus óculos. E também a bagunça aqui, estamos em reforma. Chad e Margaret Amato viviam em Chuluota, Flórida, nos Estados Unidos. E quando se casaram, a Margaret já tinha um filho chamado Jason. Juntos, o casal teve mais 2 meninos, Cody e Grant, com 1 ano de diferença entre os dois, então eles eram bem unidos. Os 3 meninos se davam super bem, adoravam praticar esportes, tinham muitos privilégios porque a família era muito rica, eles tinham bastante dinheiro. Margaret e Chad trabalhavam na indústria farmacêutica e a família estava bem. Eles estavam indo muito bem. Os pais dos meninos eram bem rígidos, eles tinham regras bem severas, mas nada muito intenso, nada abusivo, eram só realmente assim, autoridade. Os pais tinham bastante autoridade na família. O Chad gostava de construir computadores, então os 2 rapazes mais novos aprenderam isso com ele, e a família toda também aprendeu a caçar e atirar juntos. O filho mais velho, o Jason, saiu de casa aos 19 anos de idade para se casar e ter a sua própria família, e tudo foi super legal pra ele. A gente não vai mais ouvir falar sobre ele até o final da história, ok? Cody e Grant, os 2 filhos mais novos, ficaram em casa para fazer faculdade e tudo mais. Os 2 praticavam esporte juntos, eles adoravam sair juntos, mas claro, eles foram crescendo e seguindo as suas próprias vidas. Cody era super esforçado, tinha muitos amigos e queria muito fazer uma boa faculdade, então ele estudava bastante. E o Grant era mais introvertido, ficava de lado às vezes, não tinha muitos amigos, não saía muito, mas tudo bem. Ele gostava mesmo, era de computadores. Os 2 se interessavam também na área da saúde, já que os pais deles já trabalhavam com isso, então eles decidiram ficar em casa, estudar numa universidade local, né? Conseguiram seus diplomas. O Cody fez faculdade de medicina e o Grant fez faculdade de enfermagem. Ele se formou em 2011 e logo começou a trabalhar em hospitais, cuidando de pessoas. Tudo ia muito bem pra ele, a carreira estava indo super bem. Até que em 2018, aos 29 anos de idade, o Grant ainda vivia com os pais e o irmão dele também ainda vivia com os pais. Mas aí o Grant foi demitido com base em acusações de roubo. O hospital o acusou de ter roubado um sedativo chamado Propofol. Ele foi interrogado e confessou o roubo, dizendo que roubou para usar em pacientes que não pareciam estar recebendo o tratamento adequado ali no hospital. Ele disse que essas pessoas mereciam ter uma anestesia melhor e ele sentiu que dando Propofol para elas tudo se resolveria, mas ele foi preso. E eventualmente as acusações foram retiradas porque o hospital não queria ter que contratar advogados e tudo mais, sabe? Ia dar muito trabalho, então era mais fácil demitir o Grant e pronto, né? Pronto, foi punido pelo que fez, foi demitido. Pronto. Mesmo assim, eles deixaram bem claro que não acreditavam que o Grant estava dando esse remédio para os seus pacientes, assim que ele estava usando a droga nele mesmo. Mas a gente não tem como saber disso, tá? Eu não encontrei nada sobre ele estar usando drogas ou não. Ainda vivendo com a família, então, o Grant logo percebeu o quão decepcionados os pais estavam com ele. Os pais viam os 3 filhos como trabalhadores confiáveis e, de repente, ele faz uma besteira dessas. Todo mundo ficou bem decepcionado. Infelizmente, eles começaram a colocar muita pressão no Grant para conseguir um novo emprego. E isso se tornou bem chato, bem repetitivo. O Grant ficou deprimido depois de tudo isso ter acontecido. Principalmente porque agora ele se sentia o fracasso da família, né? Ele sentia assim que ele era o pior dos 3 irmãos. E ele não queria mais pensar naquilo, ele não queria ter que lidar com aquilo, mas os pais continuavam pressionando ele, então eles discutiam muito, o ambiente estava péssimo. Ele emagreceu, ele começou a perder cabelo e ele se trancava no seu quarto o dia todo jogando videogame e vendo vídeos no computador. Tudo ficou ainda pior quando os pais pararam de ajudar ele financeiramente, porque acreditavam que só assim ele ia ter um incentivo para conseguir um emprego e ter o seu próprio dinheiro, então eles pararam de pagar pelas coisas dele. Ele começou então a pedir dinheiro pro irmão e a coisa foi ficando cada vez pior. Em algum momento durante esse período de crise, o Grant encontrou um site chamado myfreecam.com.
onde qualquer pessoa poderia pagar para ver moças bonitas se exibindo pela webcam. As meninas podiam só posar, conversar ou até ter momentos íntimos com seus clientes pela webcam. O Grant se apaixonou por uma das garotas, o nome dela era Sylvie, e ela dizia viver na Bulgária. Ela conversava com ele de um jeito todo gentil, todo especial, enchia ele de carinho, e era tudo que ele queria, né? Ele se apaixonou por ela. Mas, como eu disse, o Grant, ele tinha que pagar pra ver a Sylvie, ele tinha que pagar pra conversar com ela, e quanto mais íntimo ele quisesse ficar, mais ele tinha que pagar. Muitas vezes ele gastava $600 por hora falando com ela. Ele enviava cartas, ele comprava presentes pra ela usar nos vídeos que fazia pra ele, se é que vocês me entendem. E ele tava tratando ela como uma namorada, uma web namorada. Outra coisa muito boa nesse relacionamento online era que o Grant, ele podia fingir ser quem ele quisesse fingir ser. Ele dizia pra ela que era um gamer profissional e mandava fotos dele com dinheiro na mão, na frente de carros chiques, em viagens e sempre de chapéu porque ele tinha vergonha da calvície. Ela adorava, né, cliente fiel, então ela enchia ele de elogios, dizendo que ele era o homem da vida dela e esse tipo de coisa, melhor cliente, melhor isso, melhor aquilo. Não só isso, como todos os fãs da Sylvie eram amigos e meio que havia uma comunidade de fãs dela naquele site. Muitas noites a Sylvie passava 4 horas seguidas em chamadas só com o Grant e ele gastava um total de $2.400 por noite, mais a gorjeta. Em novembro de 2018, o Grant já estava desempregado há alguns meses e gastando mais de $20 mil com a Sylvie por semana. Para conseguir esse dinheiro, ele roubava os cartões de crédito dos pais e até hackeava as contas bancárias deles. A Sylvie estava se tornando um vício totalmente irracional do Grant. Era tudo que ele fazia, era tudo no que ele pensava. A família demorou para perceber o que estava acontecendo, mas eventualmente eles o questionaram sobre todos esses gastos na conta bancária e ele disse que estava usando aquele dinheiro para investir no seu canal de streaming online, no qual ele planejava ficar famoso e trabalhar com isso. O canal roxinho, não o YouTube. Os pais compreenderam e apoiaram no início, mas logo perceberam que não tinha como ele estar gastando $20 mil por semana só com isso. Houveram várias discussões sobre esses gastos excessivos do Grant e ele tinha vergonha de admitir que estava viciado numa menina online, né? O irmão dele tentava acalmar as coisas entre os pais, mas não dava muito certo. Basicamente eram brigas após brigas após brigas dentro daquela casa e o Grant parecia não entender o problema em ficar roubando dinheiro dos pais com tanta frequência. Em dezembro de 2018, Cody e Grant viajaram com um amigo pro Japão. Foi muito bom, o Cody pagou tudo pro irmão poder viajar e pra ele poder aproveitar e não pensar nos seus problemas, sabe? O Cody esperava que isso fizesse bem pra ele, fizesse ele pensar, mudar a perspectiva do que estava acontecendo em casa e fizesse ele entender o problema das coisas que ele tinha feito com os pais, fizesse ele tomar um jeito na vida, sabe? Ele se inspirar nos japoneses e pensar mais na sua ética de trabalho e esse tipo de coisa. Mas aí eu vi um dia em que o Grant disse que estava se sentindo mal e resolveu ficar no hotel naquele dia. Os outros dois saíram para passear e quando voltaram para os Estados Unidos, eles descobriram que o Grant tinha roubado o cartão de crédito do amigo deles para poder conversar com a Sylvie lá do Japão. O Cody ficou bem bravo, né? Eu imagino, ele se sentiu traído, não dava mais pra confiar no Grant de jeito nenhum. O pai deles ficou ainda mais irritado, ficou envergonhado, né? Sabendo que o filho dele tinha roubado o dinheiro de um amigo da família. E ninguém confiava mais no Grant. Simples assim. Ninguém podia mais dar dinheiro pra ele, nem deixar dinheiro perto dele, porque ele ia dar um jeito de roubar o seu dinheiro. No dia 19 de dezembro, o Chad, o pai dos meninos, checou a sua conta bancária mais uma vez e descobriu que o Grant continuava roubando o dinheiro dele. Os dois brigaram novamente e o Grant saiu dirigindo noite adentro e não voltou. Pelo menos não naquele dia. A mãe dele começou a ficar bem preocupada, chamou a polícia. Ela disse que acreditava que ele podia estar pensando em cometer suicídio porque ele andava bem deprimido, estava emagrecendo, estava comendo pouco, então ela ficou bem preocupada com ele. E mais tarde recebeu uma mensagem do Grant dizendo que ele estava cansado e que ele ia lidar com as coisas do seu próprio jeito. Ela ficou bem preocupada. Mas o Grant, ele não
cometeu suicídio nem nada disso. Na verdade, ele foi pra casa de uma tia pedir pra ter um lugar pra dormir. Passou a noite lá e acabou ficando alguns dias com a tia enquanto pensava no que ele ia fazer, no relacionamento com os pais, o que ele ia fazer com esse vício. A tia percebeu como ele estava triste, como ele não estava comendo, como ele não dormia, ele parecia passar o tempo todo no computador, e isso estava deixando ela bem preocupada. Então, ela escondeu as armas da casa e qualquer objeto assim que pudesse ser usado pra automutilação e esse tipo de coisa. Escondeu pra que o Grant não pegasse. Alguns dias depois, a tia dele descobriu que ele estava também roubando dinheiro dela. Não só dela, na verdade ele roubou de vários membros da família, inclusive dos avós. Roubou dinheiro dos avós. Ele estava fora de controle. Ela tentou conversar com o pai dele e foi só aí que ela percebeu a gravidade da situação. O pai do Grant chorou ao telefone com ela. Ele estava muito mal, muito preocupado com o Grant, e ele tentou ainda defender um pouco o filho. O Grant tinha roubado quase 250 mil dólares da família. E o pai implorou pra tia não chamar a polícia, não acusá-lo de roubo, não prestar queixas contra ele. E disse que pagaria tudo de volta pra ela. Por favor, não faz ele ser preso. Mesmo depois de tudo isso, ele ainda estava protegendo o Grant. Ele ainda estava tentando cuidar do Grant. Cody e os pais compreendiam o estado psicológico dele e pretendiam buscar ajuda médica pra ele. Eles pretendiam conversar com o Grant na casa dessa tia e dar um ultimato. Eles iam dizer que ou ele ia pra uma clínica pra se reabilitar ou ele seria removido da família, ignorado. Ele não poderia mais viver com ninguém da família, ninguém ia dar teto pra ele, ninguém ia dar dinheiro pra ele. Foi um pouco agressivo, né, quando eles chegaram e disseram isso, mas o Grant parecia estar reagindo bem. Ele era esse tipo de cara, ele não era do tipo que discutia, não era do tipo que brigava. Eu sei que do jeito que eu falo dele aqui parece que ele era assim, mas pelo que eu entendi, com a família ele só estava demonstrando essa raiva e essas discussões pesadas quando ele era questionado sobre isso. Normalmente ele era só do tipo que dizia ok e fazia o que tinha que ser feito. Ele concordou com a família e foi com eles até a clínica, onde seria tratado pelo seu vício em pornografia e em computadores. A família pagou 15 mil dólares por um tratamento de 2 meses. Enquanto ele estava lá sendo tratado em casa, o Cody e o pai conseguiram entrar no computador do Grant e finalmente descobriram o que o deixava assim tão viciado. Eles perceberam que ele fingia ser um jogador profissional e estava loucamente apaixonado por uma moça chamada Sylvie. Eles então decidiram conversar com a Sylvie e com os outros fãs da Sylvie e contar a verdade pra eles. Não só isso, como eles proibiram a Sylvie de aceitar conversas do Grant, o que eu não acho que seja possível nesse site. Eu acho que, tipo, é cliente dela. Se ele pagar, ela vai falar com ele. Eu não acho que ela vai evitar falar com ele só porque os pais e o irmão estão pedindo. Mas eu imagino que ela deve ter ficado bem chocada quando soube todos os problemas que ele teve e todos os problemas que a família teve por causa da paixonite dele por ela. 2 semanas se passaram e o Grant resolveu que estava curado. Ele atuou, basicamente, ele fingiu ser um homem curado, ele controlou os seus impulsos e durante aquelas 2 semanas ele conseguiu ser liberado como um paciente exemplar. Os pais acreditaram e permitiram que ele voltasse para casa, mas com algumas condições, é claro. O pai decidiu que o Grant não podia mais ter um celular particular nem um computador particular. Ele só devia acessar a internet com a sua supervisão e ele tinha que conseguir um emprego e voltar à vida normal, etc. Isso ou ele seria chutado pra fora de casa. Ele também disse pro Grant que ele não podia mais ver a Sylvie, e quando viu isso, eu acho que o Grant ele não tinha pensado na Sylvie, no fato dos pais terem descoberto sobre a Sylvie. Talvez ele realmente não pensasse que isso fosse possível, não sei, mas quando ele ouviu isso, ele ficou muito bravo com a ideia de parar de falar com o amor da vida dele, praticamente. Ele adorava, ele amava aquela mulher, sério. Então, tudo que ele queria era ver a Sylvie. Tudo que ele fazia, todo o dinheiro que ele gastava, todos os problemas, era porque ele queria ver a Sylvie. Sylvie era a fonte dos seus problemas, então o pai falou que ele não podia mais acessar o conteúdo da Sylvie, nunca mais. Mas aí o Grant concordou pra ter onde morar, né? Ele parecia estar melhorando, mas de vez em quando ele ainda conseguia dar umas escapadinhas, principalmente quando ele pegava o celular da mãe
emprestado. No final de janeiro, o pai descobriu que ele estava falando com a Sylvie pelo celular da mãe dele. E como prometido, expulsou o Grant de casa. Ele disse que ele ia expulsar o Grant de casa, então ele expulsou o Grant de casa. Simples assim. No dia 24 de janeiro de 2019, às 9h15, Cody saiu do trabalho e enviou uma mensagem para a namorada, dizendo que tinha que conversar com o irmão e depois ele ia passar a noite na casa da namorada, mas ele não apareceu. No dia seguinte, o Cody não foi trabalhar, nenhum dos seus amigos conseguia falar com ele, todo mundo ficou bem preocupado e chamou a polícia, principalmente porque eles já sabiam desses problemas que ele estava tendo em casa. Então os amigos explicaram a situação da família e os policiais decidiram ir até a casa da família dar uma olhada, ver se tinha acontecido alguma coisa. Às 9h17 da manhã, eles bateram na porta da casa, ninguém atendeu e estranhamente todas as janelas pareciam estar bloqueadas, tapadas com alguma coisa, então eles entraram pela sacada do quarto dos pais. O primeiro corpo a ser encontrado pela polícia foi o do Chad, o pai. Ele estava de barriga para cima no chão da cozinha e havia levado um tiro pelas costas. O segundo corpo a ser encontrado foi o da Margaret, a mãe. Ela estava no escritório, ainda sentada na sua cadeira, jogada sobre o computador. Ela também levou um tiro pelas costas. O último a ser encontrado foi o Cody. Ele estava no chão em frente à porta da garagem, ainda vestindo as suas roupas de trabalho no hospital. Havia armas espalhadas pelo chão da sala, perto dele, e ele também levou um tiro. Demorou para os policiais notarem que haviam membros faltando ali naquela família, né? Tinham 2 homens ainda que pertenciam àquele grupo. O Brent e o irmão mais velho, o Jason. O Jason já morava com a esposa há um tempão, eles logo perceberam isso também. Mas e o Grant? Cadê o Grant? Ele foi encontrado no dia seguinte hospedado em um hotel. Logo que abriram a porta, ele deu as suas mãos para a polícia para ser algemado. Ele acreditava que estava sendo preso ali, naquele momento. Mas a polícia não o via como suspeito. Na verdade, a polícia nem tinha falado pra ele o que tinha acontecido. Ele só chegou e falou: ok, me prendam, fui eu, me prendam. Como eu disse, em momento nenhum ele foi informado sobre a morte dos pais. Ele foi interrogado durante 7 horas naquela noite e em momento nenhum os policiais mencionaram que os pais dele estavam mortos. Eles só perguntaram sobre o relacionamento dele com a família, sobre que horas ele deixou a casa e esse tipo de coisa, mas ninguém falou o que aconteceu. E em momento nenhum o Grant perguntou o que aconteceu. Logo percebeu que não estava sendo tratado como um suspeito, agiu como um filho inocente. Ele disse que não sabia de nada do que tinha acontecido, mencionou os problemas financeiros e o seu vício. Ele foi bem honesto com os policiais. Ele disse: então, eu muitas vezes roubava dinheiro dos meus pais, infelizmente eu não conseguia me controlar, mas eu fiquei no hotel essa noite porque o meu pai me expulsou de casa porque eu estava roubando o dinheiro dele. E foi isso. O Grant disse para os policiais que o Cody disse que resolveria o problema com os pais quando ele saiu de casa naquela noite e que estava tudo bem quando ele foi embora. Ele queria basicamente incriminar o seu irmão pela morte dos pais. No meio do interrogatório, disseram pra ele que os pais dele estavam mortos. A reação dele não foi grande coisa. E ele viu as fotos da família. Ele continuou agindo como se não soubesse de nada. Jason, o irmão mais velho, foi até a delegacia depois de saber do ataque e tudo mais. Ele conversou com o irmão, os dois se abraçaram. Mas o Grant continuou mentindo, dizendo que não sabia de nada e que era inocente. Naquela noite, o Grant foi liberado, mas ele ainda era considerado o principal suspeito. Infelizmente, não havia nenhuma evidência forense contra ele. A casa tinha o DNA dele pela casa toda, né? E nas armas, essas coisas não continham o DNA dele em lugar nenhum. A família deu várias informações. O resto da família, então, deu várias informações sobre os problemas do Grant e tudo mais. Além disso, os policiais revisaram toda a rotina da família e perceberam que o Grant provavelmente foi quem assassinou todos os membros da família enquanto eles iam chegando em casa. A sua mãe foi a primeira, já que ela já estava em casa. Ele só precisou entrar sorrateiramente no escritório e matá-la. Depois disso, o pai chegou em casa e o Grant o matou na cozinha. Mais tarde, Cody chegou do trabalho e entrou pela garagem e foi morto assim que pisou dentro de casa. Mas eles também tinham uma teoria de que o Grant pode ter movido os corpos para fazer tudo parecer um assassinato seguido de suicídio, querendo indicar que foi o Cody que cometeu suicídio depois de ter matado os pais. Isso não fazia muito sentido porque o Grant aparentemente usou a impressão digital do Cody
para acessar a conta bancária dele depois que ele estava morto naquela noite. Outra coisa que foi encontrada foi uma carta de 8 páginas que o Grant escreveu para Sylvie 2 dias antes dos assassinatos. Nessa carta ele pedia desculpas por ter mentido para ela, por ter fingido ser quem ele não era. Confessa que queria ser o homem dos sonhos dela e que só queria fazer ela feliz. Ele disse que só queria ficar com ela. Foi uma carta bem dramática, eu tô resumindo bastante porque ele... drama 100%. O julgamento durou 2 semanas. O júri considerou Grant Amato culpado. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional, e continua se declarando inocente até hoje. É isso, pessoal. Essa foi a história de hoje. Os dramas do vício do Grant pegaram mais da história, né, do que o assassinato em si. Mas o que vocês acham dessa história? Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada, Alessandra Ushinohama, por ser membro do canal. E se você que está assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo. Tem um vídeo te explicando como tudo vai funcionar. Ok? Muito obrigada por assistir até o final. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!